acabou de chegar. O delegado não quer cometer injustiça contra o padrasto e contra a mãe dessa criança. Numa dessas perguntas, por exemplo, as pessoas disseram, né? O menino foi morto com 23 ou 26 perfurações, com 23 ou 26 golpes pelo corpo. O delegado quer ter cuidado para separar o que é uma agressão à pele, né, ao corpo do Henri, provocada por maldade, provocada para matar. Ele quer separar o que são as agressões provocadas no tratamento médico. O que poderia parecer um machucado no lábio por causa de um soco, por causa de uma unhada, por causa de um chute, por causa de um caco de vidro, enfim, o delegado quer separar o que foi provocado pelo casal Mojá e o que foi provocado pelos médicos. Ora, se a criança chega no hospital e precisa de manobras de ressuscitação, se o Henri precisa de manobras de reanimação, ele precisa imediatamente ser entubado. A criança chega, segundo os médicos, o Henri já chegou com 34 graus, temperatura 34 graus, assim que dá acesso ao pronto atendimento do Hospital Barra d'Or. O Henri já chega com parada cardíaca, cianótico, palidez, extremidades frias, mole, pálido, roxo. O delegado quer saber o que os médicos realmente mexeram no menino para separar das agressões que foram cometidas dentro da casa. E tudo isso já foi separado. Os médicos já sabem que o machucadinho na boca era na tentativa, né? Numa correria. Os médicos, vocês imaginem, eles estão lá com uma criança de 4 anos, correndo contra o tempo, porque querem fazer essa criança ressuscitar e colocam o tubo na boca da criança. Isso pode machucar lábio, pode machucar garganta, pode machucar os dentes, pode machucar a língua. É uma corrida contra o tempo, é um procedimento de emergência. Portanto, esses dados que estão aqui nas minhas mãos serão cruciais para que a polícia possa concluir o que foi provocado pelo casal com o que foi provocado no socorro médico. É isso, Adriana Rezende, direto, boa tarde. Olá, Bate, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse laudo complementar, ele chega numa semana decisiva em que o inquérito policial está sendo concluído. Ele chega, inclusive, para robustecer toda a investigação da polícia feita até agora. Amanhã deve ser concluído esse inquérito aqui pelo delegado responsável pelo caso, o Dr. Henrique Damasceno. E tudo leva a crer, Bate, que serão indiciados a mãe do garoto, a professora Monique Medeiros, e o namorado dela, o padrasto de Henri, o vereador Jairo de Souza. O delegado também pede a conversão da prisão temporária para preventiva ao Ministério Público, que deve apresentar a denúncia. A Polícia Civil ainda não divulgou se irá ouvir novamente a mãe de Henri Borel ou não. No início da semana, Monique Medeiros, ela foi diagnosticada com Covid-19, o que dificulta muito essa tomada de um novo depoimento de forma presencial. Mas a defesa continua ali insistindo para que ela seja novamente ouvida, nem que seja de forma por videoconferência, de uma outra forma que não tivesse esse contato direto com a Monique. Até porque ela vem apresentando novos fatos aos advogados de defesa. Ela voltou a dizer que era agredida também pelo Jairinho, era sempre dopada por ele e que no dia da morte do menino, quando ela entrou no quarto, ele já estava, o padrasto, o doutor Jairinho, já estava com a criança ali no quarto, coisa que ela havia omitido no primeiro depoimento. Agora surge esse novo laudo, em que a polícia tenta, como você disse, separar o que foram as lesões provocadas no apartamento e o que poderia ter sido provocado no hospital. Quando perguntado o perito sobre se havia algum sinal de asfixia ou esganamento do garoto, ele sugere que os lábios estavam um pouco avermelhados, mas diz também que pode ter sido algum procedimento ali feito no hospital. Um outro fato interessante, que são as lesões na cabeça do garoto.
a perícia conseguiu comprovar que foram 3 ações distintas, não uma única ação. Voltou a confirmar que o garoto foi morto por hemorragia interna. Essa teria sido a principal causa da morte do garoto. E também, Bate... E voltou a confirmar que não se trata de um acidente doméstico. A quantidade de lesões externas e internas observadas nas diferentes regiões do corpo não pode ser proveniente de uma queda livre ocorrida no interior de um apartamento. Então, isso tudo acaba, de alguma forma, colaborando para todo esse trabalho de investigação que vem sendo conduzido aqui pelo delegado da 16ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro. Bate. Muito bem. Adriana Rezende, esse material, né, que você já recebeu nas mãos também do seu diretor aí no Rio de Janeiro, Piratininga, ele foi assinado por vários médicos legistas, não é só um médico legista. Em consequência, nome Henri Borel Medeiros, idade 4 anos, brasileiro, residência no Recreio dos Bandeirantes no Rio, fato a esclarecer. Pois bem, vejamos juntos. Pergunta o delegado de polícia para o médico legista que examinou o Henri: há sinais de asfixia, esganamento, aliás, melhor dizendo, engasgamento ou lesões na boca ou vias aéreas? Esse é um documento que foi divulgado agora, tá, gente? Nós tivemos acesso agora. O médico legista que examinou Henri diz: existe uma pequena ferida no lábio que pode ter sido provocada durante uma possível tentativa de intubação no hospital. Ou seja, o machucado na boca, nesse primeiro momento, os médicos que analisaram o corpo do menino Henri descartam que aquele ferimento foi provocado por maldade, foi provocado para matar a criança. Vocês vão ver daqui a pouco a parte que eu julgo mais importante nesse momento do tempo da morte, né? Para se entender a dinâmica, os últimos momentos desse menino dentro do apartamento. Ele pode ter morrido em apenas 4 minutos, dependendo como foram as lesões causadas no fígado. De acordo com o legista, a lesão no fígado foi essa lesão de grande energia, de alta energia, e que o menino poderia ou ter morrido em questão de segundos, né, se pegou alguma artéria, algum vaso mais relevante que provocasse um sangramento interno, uma hemorragia interna mais importante, ou se pegou algum vaso onde não provocaria uma hemorragia tão intensa, o menino poderia ficar até 1h30 com essas dores abdominais que iriam ficando cada vez mais dolorosas até levar à morte. Mas se foi um vaso muito importante que foi rompido primeiro, em 4 minutos a criança pode ter morrido. Muito bem. Na hipótese, pergunta ao delegado de polícia no laudo que acaba de ser divulgado, na hipótese de haver lesões em boca ou vias aéreas, descreva-as. O médico descreve essas feridas que podem ter sido provocadas pela própria equipe médica na tentativa de reanimar o menino. Quanto às lesões observadas, há como se estabelecer um tempo médio e o momento que causou o óbito, ou seja, dá para ver nessas feridas o tempo transcorrido entre o evento, ou seja, entre o machucado e a morte de Henri? O legista responde: as lesões observadas eram algumas mais avermelhadas e outras estavam mais roxas, o que nos impede de afirmar se essas lesões verdadeiramente foram provocadas no hospital ou pré-hospitalar, ou seja, algumas dessas lesões também na boca, eram mais de uma, podem também ter sido realizadas dentro de casa. O que, pelo que eu entendi no laudo, a chance desses ferimentos na região da boca é pouco provável que tenha sido provocada por causa de um engasgamento, de esganadura, né? A não ser que os acusados tenham colocado alguma coisa na boca do Henri para impedir que ele gritasse, como uma, inclusive, ex-mulher do vereador Jairinho tinha relatado numa das crianças, ok? Isso é muito importante também. Há sinais de maus tratos crônicos ou não, ou seja, o delegado de polícia quer saber, no corpo do Henri, analisando o corpo do Henri dentro do ML, dá para saber se já era um menino maltratado há algum tempo ou não? O legista é categórico, portanto, ele diz que não.
Portanto, não havia, segundo o médico legista, nenhuma ferida que desse a entender para o médico legista. Portanto, aquele corpo fala, o corpo, não é? Passa informações para os médicos, para os peritos, do que realmente aconteceu para ter provocado aqueles machucados. E segundo o legista, o que eu julgo também uma informação nova e também imprescindível para a gente entender, é que até o momento em que ele foi morto, não havia nenhum machucado no Henri em que os médicos pudessem afirmar que sim, que realmente o menino já vinha apanhando algum tempo para cá. Há outras informações relevantes que o senhor perito acha necessário colocar? O perito responde: houve ação contundente, pelo trauma hepático, ou seja, pelo machucado que fizeram no fígado do garoto. Mas, através da perícia necroscópica, não foi possível determinar a dinâmica do evento. Portanto, de acordo com os achados no corpo do garoto, infelizmente nós jamais saberemos quem começou a bater, se era a mão da Monique no corpo do menino, se era a mão de Jairinho no corpo de Henri. Essas informações só serão conhecidas se por acaso o verdadeiro responsável confessar tudo o que cometeu na criança. O delegado continua. Sabendo que o cadáver apresentava múltiplas lesões em diferentes regiões do corpo, conforme consta no laudo de exame cadavérico, doutor, é possível identificar compatibilidade entre alguma dessas lesões e os seguintes meios? Resumindo, o delegado quer saber se houve soco, o delegado quer saber se houve chute, pressão de dedo, unhada, impacto de objeto contundente. Aqui, o delegado, o legista responde que todos esses achados, é muito extenso, ele descreve comparando com aquelas imagens que foram enumeradas no mapa do corpo, dizendo que tudo é compatível com mais de uma contusão. As lesões podem ter sido provocadas num único trauma em determinada parte do corpo do Henri? O médico legista responde que sim, foram observadas lesões em questão, mas que elas não podem ter sido produzidas em uma única contusão, ou seja, não foi, em hipótese alguma, de acordo com o exame novo do Instituto Médico Legal, uma única lesão. Foram vários machucados que provocaram a morte da criança. Seria possível, isso é importante também para entender a dinâmica, né? Lesões hepáticas com hemorragia, ou seja, lesão no fígado com sangramento, que podem levar a vítima ao falecimento em poucos minutos ou, em caso de ruptura de vasos menos calibrosos, em até 4 horas. Ou seja, ele pode ter morrido se recebeu um grande impacto no fígado, provocando uma hemorragia generalizada ali, uma hemorragia muito importante dentro do abdômen, ele pode ter morrido em 4 minutos, ou se foram pequenos golpes dados a noite inteira, ele pode ter morrido em até 4 horas. O delegado quer saber o seguinte: seria possível, depois dessas pancadas, o Henri se locomover, mesmo com esse machucado de lesão no fígado, contusões, machucados no pulmão, machucados renais? O perito então responde, também é importante isso. Nos casos de rupturas de vasos menos calibrosos, ou seja, vasos menos densos, seria possível observar um aumento progressivo da dor abdominal. Ou seja, o sangramento começaria, mas seria um sangramento bem devagarzinho até o início da perda da consciência. Esse sangramento aumentaria uma dor abdominal, faria com que a vítima perdesse a consciência, ou seja, fosse perdendo os movimentos, fosse perdendo a capacidade de fala, de audição, de visão aos poucos, e a vítima começaria a queixar-se de dor, evoluindo para prostração, ou seja, a criança ficaria completamente em questão de minutos ou até horas, sem estabelecer nenhuma reação e até total perda da consciência.
Até o momento da perda da consciência, o legista diz que sim, o legista diz que é possível que sim, que o Henri tenha se locomovido mesmo após receber essa lesão no fígado, que teria definitivamente provocado a morte. Lesão hepática. A morte ocorreu, o legista reafirma, entre 11h30 da noite e 3h30 da manhã. Entre 11h30 da noite, durante essas 4 horas, o Henri teria sido torturado. Ou uma tortura que fez com que ele perdesse os sentidos e morresse em 4 minutos, ou até mais tempo. E essas lesões mais graves teriam sido causadas, de acordo com o médico legista que assina este laudo complementar, atendendo ao pedido do Dr. Henrique, 3 ações contundentes distintas. Portanto, 3 ações contundentes diferentes de alta energia teriam provocado a morte de Henri. Para finalizar este relatório, que está sendo levado ao ar com exclusividade no Cidade Alerta, o médico responde a uma pergunta que vai tirar de uma vez por todas as dúvidas, que vai desmascarar, portanto, o que é dito por Monique e que vai desmascarar de uma vez por todas o que é dito por Jairinho. Pergunta o médico, pergunta o delegado Dr. Henrique ao médico: doutor, é possível que um acidente doméstico correspondente a uma queda livre, ou seja, se o garoto tiver caído da cama, da estante, do teto, o delegado quer saber, com todos esses machucados no corpo, se o menino endoidou, se juntou, grudou no ventilador e caiu, subiu na parede e caiu, subiu na janela e caiu no chão do quarto, essas lesões que estão no corpo do Henri podem ser justificadas com uma queda livre dentro do quarto? O legista é categórico e responde de uma vez por todas: essas diferentes regiões do corpo, esses machucados, não pode ser proveniente de uma queda livre ocorrida no interior de um apartamento. Portanto, o médico legista acaba de responder a todas as dúvidas do delegado e diz: não há hipótese nenhuma do garoto ter batido a cabeça e morrido, batido a barriga com tudo na quina de uma mesa e morrido. Percival de Souza, dúvida esclarecida, queda acidental, jamais de acordo com a medicina legal. Muito boa a conduta do delegado que está presidindo o inquérito, porque ele trata de dirimir toda e qualquer dúvida. Ele elaborou, é isso que você tem nas mãos, Bate, vários quesitos, que é a linguagem técnica própria da investigação no inquérito policial. Foram formulados quesitos, ou seja, perguntas, para complementar as informações já obtidas inicialmente. Então você tem agora certezas absolutas. Certeza absoluta é, não se pode sofismar, são incontroversas, são irremovíveis, não há como alterar esse quadro traçado. Ou seja, o menino Henri sofreu 23 lesões de natureza grave. O delegado, veja o detalhe, Bate, ele procura ser didático, ele quer ser muito claro, ele sabe o que vem pela frente. Essas informações serão futuramente levadas aos jurados no tribunal do júri e ele quer municiar, dar todo o instrumental técnico necessário para que o promotor do caso tenha todas as condições de fazer sua exposição para os jurados. Então, traduzindo isso aí, fica muito claro, fica implícito nas 23 lesões, Bate, fica claro pelos legistas que o menino Henri foi arrebentado por dentro. É isso que sabemos em português claro, numa linguagem mais direta. Ou seja, essas lesões graves internas, quer dizer, ele foi arrebentado por dentro e como não há demonstração de ter sido usado um instrumento ou instrumento para ações contundentes, você deduz que foram aplicados contra Henri socos violentos e pontapés que provocaram, inclusive, rupturas internas. Agora, veja você,
Ele pode ser torturado, ter sido torturado por todo esse tempo, mas mesmo assim, o Henri ficou cerca de 5 horas no interior do apartamento, Bart. 5 horas antes de ser levado ao hospital. O que Monique e Jairinho ficaram com o menino Henri, fazendo com ele por 5 horas, depois de todas essas agressões descritas pelos legistas? É isso aí, Bart. Aí, Percival de Souza, Percival, veja só como é esse país. Veja só como é o Brasil, Percival. O Henri, a família teve tempo, né? Se a mãe viu que o menino tinha sido machucado pelo padrasto, se a mãe for, né? O que está dando a entender é que a mãe vai acusar só o Jairinho, vai falar que ela é totalmente inocente, que o Jairinho é culpado e que ela, infelizmente, é a maior vítima dessa história porque perdeu o filho. Ela, então, teria tido tempo, de acordo com os médicos legistas, nesse laudo de agora, de ter socorrido a criança. Além deles terem, segundo a polícia, matado o Henri, eles não deram direito à criança se defender, a criança ser reanimada. Eles esperaram, de acordo com esse laudo, um tempo para que se levasse a criança até o hospital. Vejam só que dramático isso. Se a criança fosse até o hospital, eles não queriam, e o Jairinho é médico. O Jairinho é médico, ele sabe disso. Se eles levam a criança no hospital, com chance dele ser reanimado, criança jovem, saudável, via aérea fácil, ou seja, seria entubado fácil, responderia rápido aos medicamentos. Se ele fosse levado imediatamente para o hospital, o Henri estaria vivo. Mas para eles, qual que é o problema do Henri estar vivo? O Henri acordaria e falaria o que aconteceu. O Henri acordaria uma hora ou outra e contaria para todo mundo o porquê ele foi parar no hospital. Portanto, segundo o médico legista, o padrasto e a mãe, nesta acusação da polícia, foram frios. Eles esperaram cair a temperatura da criança, o coração ficar parado durante muito tempo, o sangramento se espalhar de maneira interna para levar até o hospital, e mesmo com aquela cena de desespero, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, a criança não ter chance de se defender e a criança não ter tempo de ser reanimada. Eles esperaram. Eles levaram o cadáver, eles não levaram a criança, eles levaram um corpo, eles fizeram um teatro. Eles colocaram na maca do pronto-socorro lá do Barrador um corpo, fingindo que ele poderia ser reanimado. Mas o Jairinho é médico, um médico que diz que a última vez que reanimou alguém foi na faculdade, mas na verdade ele sabia muito bem o tempo que ele tinha que esperar para que essa criança não respirasse mais. Para que essa criança, mesmo com os medicamentos, mesmo com choque, com massagem cardíaca de 1 hora, as mãos dos médicos ficaram cansadas, mesmo assim eles sabiam que nada daria certo, porque o coração não tinha nenhum sinal mais que poderia voltar a bater. Agiram friamente de acordo com esse laudo que chega agora. Diferente da Monique. Se o Henri não teve nenhuma chance de se defender e ter chance de ser reanimado, já essa mãe, esse monstro Brasil, esse monstro foi diagnosticado, segundo a Secretaria de Saúde, lá do Rio de Janeiro, foi diagnosticada na segunda-feira com Covid. Teve uma reunião com os advogados, ela começa a ter coriza, deve ser isso, começa a ter coriza, fazem o exame, diz que deu positivo, ela já foi levada para um leito de hospital. Você sabe quanto tempo demora no sistema público para sair o resultado de Covid? Dias. Tem exame que nem sai, que nem vai ser conhecido. Por isso que dizem que são casos subnotificados aqui no Brasil. Exames que não ficam prontos. Mas ela, na prisão, se ela não deu o atendimento imediato para o filho que estava morrendo, ela teve tratamento imediato. Com 5% do pulmão comprometido, ela já foi para tomografia. Vai tentar fazer tomógrafo na rede pública. Ah, aqui não tem tomógrafo, ou então está lotado, tem que marcar, vai demorar dias. Ou então esse tomógrafo não está funcionando, tomógrafo está quebrado há 1, 2, 3 meses, não tem mais tomógrafo. Tem gente que nem a oportunidade de fazer tomógrafo tem, e são muitas as pessoas. Mas essa mulher, eu botei lá no meu Instagram ontem, foi a maior confusão. E eu não estou nem aí, vai ser confusão mesmo. O Brasil é esse. O menino que eu botei ontem lá, deixa eu pegar meu celular aqui. Qual que é o nome? Deixa eu ver aqui no meu Instagram, que eu coloquei. Olha aqui. O nome do menino. Botei a foto dele. Renan.
22 anos de idade. 22 anos de idade. Menino, honesto, pobre, trabalhador. Morreu com 22 anos porque não tinha um leito de hospital aqui em São Paulo. Monique, presa por ter matado o filho de acordo com a polícia. Já tem leito na hora. Não, pode deitar aqui. O quê? Tá preocupada com um kit intubação? Mas a gente tem kit sobrando pra você, Monique. Tá preocupada com o quê, minha linda? De Covid você não vai morrer. De Covid você não morre. O menino não teve leito, porque estava sendo atendido na rede pública. Ela, na prisão, tem prioridade. Ah, prioridade? Prioridade. Pode usar camete aqui, por favor. Prioridade? Prioridade? Quem tem que ter prioridade nesse país? Um menino de 22 anos, pobre trabalhador, que paga os seus impostos e que está livre porque não cometeu crime nenhum, nunca foi suspeito de nada? Ou uma mãe que está presa por matar o filho? Para o Brasil, a prioridade é para essa mulher que matou o filho. Enquanto isso, esse menino, e minha solidariedade para essa família que perdeu esse menino, 22 anos de idade, porque não tinha um leito. Agora, bonita aqui, remédio para se precisar entubar? Relaxa, remédio não falta. Teste de Covid não falta. Ah, mas eu tenho medo que não vá ter luva. Não falta, Monique. Para você vai ter tudo. Tomografia. Ela fez tomografia em menos de 24 horas. Uma amiga me ligou semana passada. Bate. Fala, Daiane. Tô aqui com sintoma de Covid. Segura para mim, por favor. Tô com sintoma de Covid. Falei, fez o teste? Não fiz o teste. Vai no hospital. Foi no hospital público. Médico falou, é Covid. Ela me liga e fala, tem como me emprestar um dinheiro para fazer o teste? Falei, lógico. Vai e faz logo no particular. Ajudei minha amiga. Ela vai, faz o teste, pimba, é Covid. Acima do peso, diabética, com asma. Falei, com meu médico disse o seguinte, Bate, fala para sua amiga ir lá, conversa com o médico do hospital público, pede para fazer uma tomografia nela. Sua amiga é grupo de risco, manda fazer uma tomografia nela. Ela vai. O que o médico diz? O tomógrafo está quebrado, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vai para casa. Mas, doutor, vai para casa, não tem leito. Vai para casa, não tem tomógrafo. Vai para casa, não tem kit intubação. Vai para casa, não tem remédio nem para dor de cabeça. Vai para casa. Agora, para a moça que, segundo a polícia, é assassina do próprio filho, tem tudo. É uma vergonha a gente ter que dizer isso.